Bom dia aí da rodovia Raposo Tavares. Saímos de casa hoje de manhã muito cedo. Ainda estava à noite, perto aí das 3 e pouco da manhã. E agora estamos a aproximadamente aí 90 quilômetros da cidade de Presidente Prudente, nosso destino de hoje. E já já a gente dá mais informação aí sobre o que a gente vem planejando e que a gente vai começar agora, daqui a algumas horas, a realizar aqui mais alguns procedimentos no nosso carro, com o objetivo de botar um ponto final nessa história e se livrar por definitivo desse câncer, o câncer do sapinho original. Vamos matar esse sapinho original para a gente não depender mais de gente que tem esse tipo de atitude, né? Atitude de desrespeito ao cliente, desconhecimento do produto e por aí vai. Então vamos lá. Gente, boa tarde aí de Presidente Prudente. Tá aí a criança aí, vai começar a ser desmontada para a gente dar seguimento àquelas alterações aí que eu falei que eu ia fazer. Muita gente me perguntou se eu ia trocar de carro, se eu ia trocar de marca, e eu fui bem claro, eu não vou trocar de carro. A marca morreu para mim. O carro original, ele não é confiável, tá? Doa quem doer. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Então a verdade é a seguinte: se você quer comprar um carro desse aqui, ó, de R$500 mil e deixar ele original, você pode ter certeza que você vai ter dor de cabeça. Então, depois de tudo que aconteceu com a gente, depois de ter estragado a minha viagem, parte da minha viagem, de ter sido acusado de usar combustível ruim, de ter caído aí nesse discurso, é um discurso cruel, né, com o cliente, eu resolvi realizar todos o resto das mudanças. Então a gente vai começar agora, ó, por essa peça aqui. Essa peça aqui é a central eletrônica do carro. Vai sair, vai ser a primeira que a gente vai trocar aqui. Depois a gente tem mais alguns kits que vão mexer com o motor, com o sistema de DPF, EGR, Arla, com o sistema de ar e também com o sistema de diesel. Eu estou aqui com o Rodrigo, aqui em Presidente Prudente, e o meu carro está ligado aqui, ó. A central está conectada no computador. Código de falha para não acender a luz de injeção. Esse aqui é um exemplo. Esse carro aqui está com mais de 30 códigos, ser bem exato, 44 códigos bloqueados para não acender a luz de injeção ali dentro. E outro problema é aqui, ó, a parte de checksum, tá andando com o checksum falha, não está acendendo a luz de injeção lá dentro, porque eles bloquearam o código aqui. O meu remapeamento, ele tá com aproximadamente 40 códigos apagados. Para explicar isso melhor, assim, de uma forma mais fácil, foram bloqueados aproximadamente 40 códigos de erro para a luz de injeção não acender no painel, e eles estão maquiados aqui para o carro funcionar. Então, assim, esse é o objetivo de fazer a coisa certa. Você tem que fazer o negócio certo, senão você vai ficar andando com gambiarra. E eu estava sentindo o meu carro esquisito,
na estrada, na volta do Peru para o Brasil, o carro sem força, o carro sem fumaça, com escape direto. Num motor desse de caminhão não é possível você não ter fumaça, né? E a mistura muito baixa, a mistura estava fraca, mistura pobre, autonomia lá nas alturas e zero fumaça. Então tá aqui o resultado, ó. Aí, ó, isso aí é a lista de códigos que tem a barra lateral ali para descer. Tem 40 códigos aqui de problemas que podem estar dando na central do carro, e eles estão maquiados aqui com o bloqueio desses códigos. Então, tudo que a gente planejou desde aquele incidente do Peru foi focado em consertar, né, problemas que ocorrem no motor devido àquele sistema problemático, né, que eles culpam os clientes, eles botam a culpa no cliente para se eximir, né, de garantia, de qualquer tipo de culpa, né? A política, né, nefasta desse pessoal é essa. Então, assim, o que a gente pode achar no carro aqui para botar a culpa no cliente? Botou pneu grande, trocou o amortecedor, mexeu na suspensão. Nada a ver com o sistema de DPF e EGR, mas eles se utilizam desses argumentos para culpar os clientes. Então, a gente agora vai começar a mexer com o motor e estamos aqui com 4 kits diferentes para acabar com esse câncer, né, que tanto atrapalhou a gente aí na última expedição. Então é isso, vamos falar depois de cada um deles, né, ligado à EGR do carro, o outro ligado ao sistema de intake, né, de entrada de ar, o outro ligado ao sistema de arrefecimento do motor e o quarto relacionado ao sistema de tratamento de diesel, filtragem, remoção de água e etc, etc. Então é isso. Um dos kits que a gente vai instalar aqui, ele é um kit de Coolant Bypass. A gente vai fazer uma linha de resfriamento a mais. Ou seja, o líquido do arrefecimento, ele passa do cilindro 1 até o cilindro 6. Só que quando esse líquido chega no cilindro 5 e 6, ele já não está mais resfriando o motor como deveria. Então esses dois cilindros, os dois últimos, eles estão sempre prejudicados com relação ao arrefecimento. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um Coolant Bypass, a gente vai abrir uma linha nova de passagem de fluido de arrefecimento que vai entrar pelo outro lado. Então, assim, os cilindros vão ser
resfriados de forma homogênea, certo? E isso daí garante uma vida do motor maior, né? Você vai cuidar mais do motor, o motor vai ter uma vida útil maior, o motor vai trabalhar mais resfriado, né? E você vai ter menos chance de ter problemas aí com os cilindros 5 e 6. a generation of my time. Acabamos de terminar aqui o serviço de preparação, porque a gente não vai usar o bracket original, né, que vai no chassi do carro. A gente resolveu fazer um bracket novo para o kit ficar mais protegido contra pancada, contra lama, contra sujeira. Então a gente resolveu usar esse suporte aqui para fazer o bracket. E vamos começar agora aí realmente a instalação, porque até agora foi só adaptação no suporte. Então agora a gente vai começar aí a baixar o tanque, fazer as alterações no tanque e também na parte elétrica. Já estamos aqui, ó, com o tanque fora do carro, com o tanque limpo. Acabei de tirar aqui essa trava
E agora a gente vai levantar aqui, ó, a cesta aqui coletora e vamos começar as modificações nela. Então, pessoal, é isso, ó. A gente já está aqui com o tanque e já tiramos aqui o módulo de combustível, né? Então, nessa cestinha aqui a gente tem dois tubos. A gente tem dois tubozinhos. Um é a saída do combustível em direção aos filtros e o outro é o retorno. Então, como a gente está instalando um sistema novo no carro, a gente vai cortar a linha de saída do combustível, porque ele não vai mais sair por aqui, tá? Essa linha aqui é o retorno e essa linha aqui é a saída de combustível. Então a gente vai cortar a saída de combustível para o sistema novo não utilizar essa linha para puxar o combustível. Então a gente vai usar agora essa linha aqui. Essa aqui vai ser a nova saída de combustível e a gente vai fazer um procedimento para alinhar ela certinha com o fundo para ele ser o novo pescador aí, né? Então o combustível vai sair por aqui, vai ser filtrado duplamente. Vamos tirar o ar, vamos tirar a água e por último ele ainda vai passar no filtro original do carro. Então vamos lá começar aí o procedimento para cortar aqui a linha original. Então vamos lá, tá aqui o módulo de combustível do carro e essa linha aqui, ela é a entrada, a saída de combustível, né? Na verdade, tem uma bombinha aqui, que é a saída de combustível, a gente não vai mais precisar dela. Então nós vamos eliminar essa conexão aqui, ó. Tá aqui, ó, cortada para ela não trabalhar mais como saída de combustível. Então vamos seguir com o procedimento aí. Agora que a gente já cortou o módulo de combustível, a gente vai ter que fazer um furo no tanque de 1 polegada para a gente instalar a nova saída de combustível do tanque. Então o Ney tá aqui, vai começar a fazer o buraco aí. Vamos lá. É isso aí, ó. Nova saída de combustível instalada, tudo certo. Então vai chegar a hora da gente colocar aí o módulo de combustível de volta. Então a gente vai colocar o módulo original de volta no lugar e vamos partir para a parte agora de recolocar o tanque e fazer as mangueiras. Vamos lá. A gente está aqui já embaixo do carro, com a peça aqui já meio que na posição, e vamos começar a fixar essa peça aqui, ó. Ela vai entrar nesse espaço aqui e vai ficar muito próxima do tanque. Vai ficar muito próximo aqui do tanque de combustível. E vai facilitar aí as nossas conexões de mangueira, de chicote, etc. Então, vamos lá, ó. Começar a colocar no lugar. Vamos começar a apertar o bracket agora. Se você reparar aqui, ó, tem uma tampinha que a gente deixou aberta que vai ser usada para fazer manutenção. Então essa tampa aqui, ela vai ser recolocada e vai proteger tanto o filtro de combustível quanto o filtro de água, né? Que vai separar a água do diesel. E o sistema vai estar aqui para cima. Logo à frente ali tem o tanque, aqui ó, tanque de combustível.
unidade de tratamento e aqui uma escotilha aqui original, improvisada, para a gente fazer a manutenção dos filtros. Então, trocando em miúdos aí, resumindo aqui o sistema, a gente está tirando, estamos tirando um lixo, tirando uma merda para colocar um negócio útil, né? E é aquilo, né? Já que eles não dão garantia para os clientes, a gente busca os clientes buscam as alternativas para se livrar dos problemas que eles empurram em cima dos clientes e depois eles ainda te culpam de colocar combustível ruim. Então tá aqui, ó, para você aí, você sabe muito bem quem você é. Tá aqui, ó, o sistema que vai purificar, limpar, tirar o ar, tirar a água e garantir que o meu carro só vai beber diesel de primeira, diesel puro, sem nenhum tipo de contaminação, que não é responsabilidade minha, tá? O cliente não é responsável pela qualidade do diesel do país em que esses importadorzinhos trazem os carros e empurram toda essa responsabilidade para os clientes. Tá aí a solução, mais uma etapa da solução para se livrar desse câncer chamado importadorzinho. Então tá aqui o filtro separador de água, que eu já vou encaixar aqui. E do lado dele a gente tem o filtro de combustível, que a gente vai ter que colocar um pouquinho de diesel dentro para iniciar o sistema. Botando um pouco de diesel aqui agora no filtro, para a gente não reiniciar, não iniciar o sistema seco. Então tá aí o diesel, vou botar o filtro de combustível e a gente vai ligar. Tá aí, filtro de combustível no lugar. Difícil aqui filmar e botar essa jossa aqui no lugar cheio de diesel, mas vamos lá. Deu certo. Entrar. Então agora eu vou ver o procedimento para a gente tirar o ar do sistema, né, e ligar o bagulho. Vamos nessa. Bom, pelo menos ligar ela já ligou, né? É isso aí, ó. Dia inteiro de trabalho, mas é mais um daqueles upgrades para se livrar, né, do câncer. Vamos que vamos.